Fala traders, beleza? Meu nome é Lázaro Molina e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar o indicador, a ferramenta e o cluster no seu MetaTrader 5 e já vou fazer algumas configurações, vou mostrar um passo a passo de configurações para você utilizar aí na sua leitura, tá? Se você veio assistir esse vídeo através do curso do Herbert, lá da Faculdade Trader, então você já é meu colega de curso, já deve conhecer um pouco sobre o Cluster. E se você veio através das redes sociais, do YouTube, Instagram ou qualquer outra fonte, o U-Cluster é uma ferramenta russa, que foi feita pelo Yuri Kulikov. Ele é uma ferramenta que proporciona uma análise gráfica onde você consegue parametrizar a formação gráfica conforme o seu entendimento, conforme a lógica analítica que você utiliza. E nós aqui, que aprendemos com Herbert Lunardelli, nós utilizamos uma formação gráfica que nos permite analisar com o entendimento da lógica de mercado, a lógica da lei da oferta e da demanda. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se você já quer operar no mercado, seja no Forex, seja no mercado brasileiro, na B3, primeiro eu recomendo que você conheça as ferramentas de trabalho que você vai utilizar. Sua ferramenta de trabalho é a plataforma na qual você vai colocar as suas ordens, colocar os seus trades. Então, nós aqui utilizamos o MetaTrader 5. Eu utilizo o MetaTrader 5. Tá? E o U-Cluster, que é essa ferramenta para formação gráfica, ele só roda no MetaTrader 5. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o MetaTrader 5. Isso daí eu não vou ensinar porque se você chegou até aqui, o mínimo que você precisa saber para ser trader é como baixar uma plataforma. Então vai lá no Google, procura MetaTrader 5 e baixa. Tá? Eu já estou com ela baixada aqui, obviamente, já com as minhas contas todas aqui na plataforma. E aqui eu deixei um cenário aqui de B3 só para mostrar para vocês como mudar, como colocar lá para inserir uma nova conta, tá? Porque eu acho que, por incrível que pareça, muitos colegas ainda, muitos amigos, muitos traders aí, que ainda não são traders, Porque se o trader ainda não sabe nem colocar a conta na plataforma, não pode se considerar trader. Mas, enfim, eu vou mostrar aqui como colocar a conta de operação aqui no MetaTrader 5. Então, abrir o MetaTrader, vai lá em arquivo, abrir uma conta, ok? Eu vou colocar aqui uma conta da Exness, tá? Então, eu vou buscar aqui, a Exness Technologies Limitada, tá? Obviamente no meu aqui já está, porque eu já utilizo, já é a minha corretora na qual eu opero no Forex. Mas é só colocar aqui no campo de pesquisar e você coloca lá o nome da sua operadora. Tá? Se você for operar no Forex, que é a minha especialidade, atualmente, onde eu foco mais nas minhas operações, eu recomendo que utilize a corretora Exness. Ela é muito boa, muito confiável, uma empresa sólida, e lá você consegue começar com conta standard, onde você consegue começar com pouco dinheiro, e já começa a fazer trades em conta real ali de centavos, para você se familiarizar com a ferramenta, se familiarizar com o mercado e já ir fazendo um dinheirinho sem infartar, porque se você estiver perdendo são centavos, se você estiver ganhando também são centavos, então já te ajuda a dominar a questão psicológica e já te ajuda a ter familiaridade com os ativos que você vai estar operando, ok? Então vamos lá. Você pesquisou aqui, colocou o nome da sua corretora, no meu caso aqui é a Exness, e clica no avançar. Clicou no avançar, ele vai aparecer três opções aqui, ó. 1, 2, 3, você vai na última de baixo, conectar-se a uma conta de negociação existente. Tá? Então aqui eu vou usar uma conta demo
tá? Porque senão eu entro no painel lá, acaba aparecendo meu saldo e tudo mais, e nunca é bom nenhum de nós mostrar quanto que você tem de margem, essas coisas, porque a gente não sabe quem que está olhando aí do outro lado, tá? Então eu vou mostrar uma conta demo. Eu já deixei aqui no site da Exness aberto o painelzinho onde estão os dados da minha conta demo. Então o que eu vou fazer? Eu só vou copiar aqui, ó, o número da minha conta demo, vou lá no MetaTrader, coloco no nome de usuário, é sempre o número da conta, tá? E a senha que eu já tinha escolhido previamente quando eu abri essa conta, aí também não vou ensinar, porque isso aí é o básico. E o servidor também vai estar informado ou no seu painel aqui, ou você recebe por e-mail. No caso da Exness, ela já deixa tudo disponível no ato da abertura da conta, lá no próprio painel do cliente, no dashboard, lá você consegue identificar. Tá? Então, bem simples. Já peguei o número da conta, agora eu preciso saber o servidor. O servidor está escrito aqui embaixo, servidor Exness MT5 Trial 11. Tá? Então é só ir lá no MetaTrader, ele já busca aqui, ó, quais que são, e eu vou procurar o Trial 11, ó, Exness MT5 Trial 11. Coloquei, concluir. Ele vai abrir aqui a conta. Como eu estava na B3 e agora eu estou numa conta por Forex, ou seja, só ativos que não existem na B3, é o mercado internacional, aqui eu tenho que mudar também os ativos, os gráficos que vão aparecer na minha tela. Tá? Então, aqui eu já tenho previamente gravado já tenho salvo alguns templates aqui dos ativos que eu opero no Forex e tudo mais, mas isso é um detalhe. Tá? Aqui vamos começar. Deixa eu colocar a janela aqui em cascata, que eu já vou matar esses dois aqui, ó. Vou tirar eles fora. Tá? E eu vou vir aqui em exibir ativos e vou procurar quais ativos que eu vou operar lá no Forex. Eu vou deixar o EURUSD como exemplo, porque ele é um dos principais ativos, um dos principais pares de moedas que eu opero no Forex. Eu opero 3 no meu dia a dia, que é o EURUSD, o USD-JPY e o USD-CHF, que respectivamente são euro versus dólar, que é o EURUSD, euro versus o ien japonês, que é o euro versus o euro JPY, né? O USD-JPY, e eu opero o USD-CHF, que é o dólar versus o franco suíço. Tá? São essas 3 moedas. Então, o que eu faço? Abri aqui os ativos, vou procurar o EURUSD. Tá? Achei o EURUSD. Cliquei 2 vezes, ele ficou laranjinha e eu dei um OK. Aí eu vou abrir o gráfico, um novo gráfico, vou lá em arquivo, lá em cima, novo gráfico, e vou procurar no Forex, vai estar lá, ó, EURUSD. Abrir o gráfico. Okay? Esse é o gráfico padrão do MetaTrader. Tá? Não é ainda o uso da ferramenta uCluster. Tá? Então, primeira coisa que nós iremos fazer neste caso específico. Se não estiver aparecendo aqui barra de ferramenta, aqui em cima, você vai vir em exibir, barra de ferramentas, padrão. Vai aparecer tudo isso aqui. Aqui onde está o Algo Trading, você tem que clicar nele para ele ficar verdinho, ficar habilitado o Algo Trading. Tá? E aqui por questões de processamento, de uso de memória, do processamento todo do computador, eu recomendo que vocês tirem essas questões todas aqui do gráfico. Ó. Pode tirar grade, pode tirar histórico de negociação, pode tirar volume de ticks, deixar assim, pelado, que a gente não vai usar esse gráfico.
né? E isso, ficando em segundo plano, acaba deixando mais lento a sua formação gráfica e pode prejudicar com alguma lentidão, tá? Então, outra coisa agora. Para você utilizar o uCluster, você tem que ter o arquivo desse indicador dentro da pasta de indicadores lá no MQL5. Então, você vai vir aqui, ó, eu já tenho o arquivo, e depois quem for utilizar e não tiver o arquivo, vocês me peçam, né? E para isso, primeiro se inscreva no meu canal aí, já me manda mensagem, deixa um like nesse vídeo, né? Faz essa graça aí. Me peçam esse arquivo. Esse arquivo você vai pegar ele, vai baixar ele no WhatsApp mesmo, dá para mandar, ou por e-mail, por onde for que vocês quiserem. Eu posso deixar num drive também na internet para ser baixado. Uma vez que você baixou ele, coloca ele numa pasta. Para colocar ele lá na pasta de arquivos dentro do MetaTrader, você simplesmente vai lá e dá um copiar, né? Clica em cima dele aqui, copiar, ou um Ctrl C, tanto faz. Fecha aqui e vai lá na pasta abrir pasta de dados. É aqui que você vai colocar esse arquivo do uCluster. Tá? Então, abrir pasta de dados. Vai estar aqui MQL5 e vai estar a pasta Indicators. Tá? Clica 2 vezes nela e cola o arquivo nesta pasta. Então vai estar lá uCluster, tal. Este é o arquivo. Sem ele você não tem a ferramenta. Tá? Então você precisa do arquivo em primeiro lugar para colocar dentro dessa pasta, conforme eu indiquei aqui. Fechou a pasta, você pode aqui exibir navegador, que vai aparecer tudo isso aqui do seu lado esquerdo. E você vem aqui, ó, em consultor, indicadores, aliás, indicadores, clica com o botão direito do seu mouse e clica aqui em atualizar. Aí, ó, já apareceu o uCluster aqui embaixo. Tá? O que você vai fazer? Eu preciso do uCluster formando o meu gráfico. Então você clica e arrasta esse arquivo, o uCluster, para dentro do gráfico. Como você já ativou o AlgoTrade aqui em cima, vai rodar numa boa. Então você clica aqui em permitir, nessa guia de dependências, e na guia comum aqui você também permite a modificação. E dá um OK. Nisso, o uCluster já vai começar a carregar na sua forma original. Aí você já pode fechar aqui o navegador do lado esquerdo, tá? Então, originalmente, ele está seguindo basicamente a mesma formação do gráfico, sem nenhum parâmetro, né? Já está aqui com a boletinha para a gente operar e tudo mais. Tá? Hoje eu estou gravando, é um sábado, tá? 4 de novembro de 2023, então hoje o gráfico está parado. Mas é até melhor para mim explicar para vocês sem nenhuma distração na tela. Então aqui, o uCluster cru, sem nenhuma configuração, né? Eu vou ensinar a configurar ele conforme nós aprendemos a nossa análise. Nossa análise ela é baseada na lei da oferta e da demanda. E a gente não considera time frame nenhum. Tá? Aqui eu estou no time frame que abriu, aí qualquer um que abriu o gráfico, deve ser H1, H1, tá até mostrando aqui H1, mas não tem problema. Nós não consideramos time frame nenhum. Tá? A nossa formação gráfica é através de outro parâmetro. Então, o que move o preço? O preço ele é movido pela divergência entre as ofertas e as demandas, né? Entre a quantidade de acionamento de venda e a quantidade de acionamento de compra. Porque se eu quero vender um carro para você por 10 mil,
nessa faixa de preço aqui, e você quer comprar o carro por 10 mil, o preço não se moveu. Deu match ali, a gente executou a compra e a venda. Ok? Agora, se eu quero vender o carro por 10 mil, mas você só aceita pagar 7, alguém vai ter que se mover. Ou eu aceito a sua oferta, né? O preço que você quer pagar, ou você aceita pagar o preço que eu quero vender. Tá? Então, isso move o mercado. O que move o mercado é a divergência entre os compradores e os vendedores. Né? Porque se todos aceitassem comprar no mesmo nível, o ativo, qualquer um que seja, não se movia no gráfico. Estava todo mundo executando venda ali num preço de 10 mil e todo mundo comprando no preço de 10 mil, todo mundo aceitando. O gráfico não iria se mexer. Né? Por conta disso, a gente trava a formação dos clusters através do parâmetro da divergência, do delta. Né? Quem lembra da matemática aplicada sabe que o delta significa diferença. Né? Então, pelo parâmetro do delta, é que nós formamos os clusters. A gente não usa candle. Tá? Você nunca vai. O nosso gráfico formado através da formação travada pelo delta nunca vai ser igual ao gráfico comum cru sem nenhuma ferramenta. A formação gráfica de cada cluster nosso é formado quando ele atinge o número x ali do delta que a gente determinar. Tá joia? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu coloco a formação gráfica do EURUSD dentro do delta que eu mais opero, que é um delta de 50. Ou seja, quando a diferença entre a quantidade de vendas, de acionamentos de vendas, de ordens de vendas e ordens de compra atingir 50, ele fecha o cluster e parte para formar o próximo cluster. Ok? Então é isso. Eu vou entrar aqui em configurações, nisso você já tem o cluster aí, né? Você vai entrar nessa engrenagem aqui, configurações. E eu vou lá em cluster, na guia cluster, e vou aqui na guia formação, na opção formação. Qual que é o modelo que eu vou utilizar de formação gráfica? O que todo mundo usa no mercado, aí em todas as plataformas, o comum, né, para formar os candles e tudo mais, é intervalo de tempo. Né? Como para nós o tempo é irrelevante, nós não utilizamos o parâmetro tempo, nós vamos procurar aqui o parâmetro delta. Então aqui o parâmetro delta está localizado. E eu, no dia a dia, nos horários que eu opero, na madrugada principalmente, das 4 até as 8h30 da manhã, 4 da manhã, 4 da madrugada até 8h30 da manhã. Geralmente é o meu horário de operação. Eu uso o critério do delta em 50. Então vou pôr aqui 50, dou um Enter só para ficar branquinho aqui. E ok. Filtro não vou utilizar agora. E vou dar um ok. O que ele vai formar? Ele carrega todos os ticks dos períodos todos anteriores e já formou cada um desses clusters. Foi formado quando atingiu o delta de 50. Okay? Só que aqui está meio feinho ainda o gráfico, não está do jeito bonitão que geralmente eu opero, que vocês devem ter visto nos vídeos. Né? Então, vamos refinar aqui essa formatação. Né? Você vai entrar lá em configurações, na tela aqui, você vai na estrutura, deixa em quadro, que é o que todo mundo está acostumado por conta dos candles, e a sombra, né, os pavis, você deixa em linha. Aí já fica um pouco mais semelhante ali ao que vocês estão acostumados. Né? A minha licença aqui, como é uma licença já paga, uma licença vitalícia do uCluster, eu posso até colocar o nome do ativo que eu estou operando aqui no gráfico, por exemplo, EURUSD. Aí posso selecionar aqui para que ela apareça no gráfico. Só que eu não alterei a cor. Depois eu mostro para vocês.
Dá para alterar algumas cores de fundo e tudo mais, eu vou mostrar depois. Tá? Mas você selecionou o nome aqui, você pode deixar o nome lá. Eu não vou deixar agora, só para não atrapalhar aqui a configuração total. Esse template aqui que eu estou utilizando é no 5, né? E eu posso alterar ele por 3 aqui, ó, que é geralmente a forma como eu prefiro ler o gráfico no intra-candle, intra-cluster, tá? Então, aqui já fica mais semelhante ao que de repente você já esteja acostumado a ver no dia a dia. Parece candle, mas são clusters que foram formados através do delta, tá? Então vamos lá, vamos formar mais coisas aqui. Informativos, eu vou selecionar todos aqui. E vou tirar não, vou deixar todos selecionados para vocês verem as POCs. Está mostrando as POCs e os imbalances, tá? Eu, particularmente, utilizo na minha configuração aqui, no preço, eu acumulo 5 níveis, tá? No passo do preço. Então, sempre que vocês verem o meu gráfico, ele está rodando vezes 5 a acumulação de ticks que eles andaram ali. Tá? Então, eu deixo em 5 porque eu acho que, para mim, a leitura fica melhor. Tem gente que usa em 1, tem colegas que usam em 12, por exemplo. Eu uso em 5, para mim já é suficiente. Isso para o Euro USD, tá? Na B3 eu não uso acumulação. Tá? Então vamos lá. Tirei os rátios aqui só para não ficar atrapalhando muito aqui. Depois a gente pode voltar neles. Tá? Então aqui já está bem parecido com o que eu opero no dia a dia. Tá? Já coloquei o formato aí dos clusters bonitinho e a gente aprende que o delta que melhor funciona para nossa análise é o que deixa menos pavio. Tá? No meu caso, no dia a dia, o EURUSD eu opero com delta de 50, mas vocês podem fazer os testes que vocês quiserem aí conforme o seu entendimento da análise, né? E conforme o seu operacional. O meu aqui é assim. Tá? E eu vou colocar aqui os indicadores que eu gosto de olhar, que é volume e o próprio delta, tá? Para eu saber se ele está próximo de formar ou não. Então eu vou deixar aqui sempre em volume delta, volume barra delta e adicionar. O que eu quero ver lá embaixo? O volume separado, para eu saber quanto de bid e ask que está tendo dentro de cada cluster ali naquele cenário que eu estiver analisando naquele momento. Selecionei volume separado, ok, ele aparece lá embaixo já. Aí eu vou em volume delta de novo e clico em adicionar. E ao invés de volume, eu deixo tudo sem selecionar e coloco só delta. Por questão de capricho aqui, de estética, eu reduzo um pouquinho a cor aqui do delta, do laranjinha, fica um pouquinho mais claro. E reduzo também um pouquinho a cor do azul ali, fica um pouquinho mais claro. E dou OK. E eles já aparecem aqui embaixo. Eu deixo eles bem pequenininhos aqui, ó. Que eu só gosto de saber o valor aqui, né? Da formação deles. Se eles estão próximos de 50 ou não. Né? Porque no momento que o gráfico está rodando, eu levo isso em consideração também. Porque eu sei se aquele cluster que eu já estou observando ali já vai fechar, se eu vou entrar
uma ordem ali naquela região específica ou não, mas isso é um assunto de análise. Eu só estou mostrando aqui como você vai configurar o Will Cluster aí na sua máquina, beleza? Então, basicamente é isso, tá? De forma basicona, aí quem for usar a versão demo do Will Cluster para estudar e tudo mais, todo dia que você abrir você vai ter que configurar, porque ele não salva a configuração na versão demo, tá? Então, você sempre vai ter que configurar diariamente enquanto você estiver utilizando a versão demo, beleza? É basicamente isso. No meu dia a dia eu deixo também na tela o gráfico TIC, né? Quem gosta de analisar tamanho de spread e tudo mais, e ver a velocidade de mercado, quanto que está entrando, aqui quando o gráfico está rodando ele vai aparecendo e vai mostrando o tamanhozinho que está o spread naquele momento. Tá? E com isso você consegue também definir algumas coisas, algumas decisões aí no seu operacional. Que mais? No dia a dia eu já tenho templates já mais bonitos, tal, mas esse daqui já dá para ler numa boa, tá? Dá para ler numa boa mesmo. Mas eu uso no dia a dia esse template aqui, ó, que depois eu posso mandar para você também, você me pede que eu te mando. Você entra lá em configuração, né? Vou repetir aqui, configuração na engrenagem, vem aqui em ler, você já colocou o arquivo lá no diretório de arquivos específicos de template, e você pode ler. Eu estou usando esse aqui, ó, EURUSD Delta 50. É bem parecido com esse que eu deixei, só com a tela toda branca. Vamos lá, carregou. Bem parecido com o que eu deixei. Tá? O que tem alguma mudança aqui? Deixa eu ver o passo de mercado lá, que deve estar em 1. Vou alterar para 5, que é o passo de mercado que o passo do preço que eu utilizo no meu operacional, tá? Não significa que você deve usar em 5, tá? Mas eu estou usando no EURUSD especificamente o passo 5. Então aqui, né, dá até para dar um zoom maior se vocês quiserem, depende do tamanho de tela também, né? Aqui como eu estou com um monitor de 42 polegadas, uma definição maior, tal, dá até para dar um zoom maior. E aqui a barra de cima, se você já quiser tirar também, pode tirar a barra padrão lá, tá? Que daí você vai ter mais espaço aqui para o seu cluster formar o gráfico. É isso, basicamente isso. Como colocar o cluster para funcionar e como colocar a bendita conta dentro do MetaTrader 5, tá? A forma de colocar a conta é a mesma, tanto para o Forex quanto para a B3, aí o que muda, obviamente, são as suas configurações aí de servidor, tá? E número de contas, essas coisas. Tá? Mas a forma de colocar é bem simples, é a mesma. Tá? Então é isso. Eu uso também, vou até mostrar aqui para vocês, quem não gosta de tela branca, né? Quem gosta de uma tela mais escura, dependendo do horário também é melhor mudar a cor mesmo, eu uso a tela mais escura. Eu tenho esse template também e eu acho que ele fica bem agradável para operar nessa cor. Por o passo do preço 5 também. Mas nessa cor fica bem agradável. Eu gosto bastante de operar com essa cor aqui. E eu colocar o template 3 aqui para ver certinho. E o acumulado delta eu já não uso mais. Só uso essas duas aqui, que é volume e delta. Tá? Deixa eu mudar o delta para 50 novamente, porque esse daqui era um template no delta de 70, que eu uso também no dia a dia.
mas eu tenho preferido ultimamente operar com delta de 50 na formação do cluster. Então, já está aqui formado com delta de 50. Se você apertar o Ctrl e rodar a rodinha aqui do mouse, o scroll do mouse, você consegue ajustar o zoom para maior ou menor na horizontal. Na vertical você tem que vir aqui e arrastar para cima ou para baixo. Ok? Então, quem gosta de ver os números, né, principalmente na B3 eu gosto, aí eu dou um zoom um pouquinho maior para ver o quanto que cada POC atingiu e tudo mais. Aqui no Forex não necessariamente eu faço isso, mas também é possível. Então, você vê que até o nome de fundo ficou, né, EURUSD, porque nos templates eu já salvo dessa maneira. Vou até salvar esse, caso alguém queira. Vou salvar aqui, ó, em diretório local, EURUSD delta 50, passo do preço 5, né? Vou só colocar passo 5, passo 5, dark, para lembrar que ele é uma versão escura, um template escuro. Tá? Deixei salvo aqui, ok. Para quem quiser esse arquivo depois, quando for pegar ele, vai ter que vir aqui, quando baixá-lo, né? EURUSD, esse daqui. Quando você for colocá-lo aqui, você vai fazer esse caminho: arquivo, abrir pastas de dados, MQL5 e files, tá? Files em português, né? Files em inglês, files, e solta aqui o arquivo, tá? Dá um Ctrl V, ele já cai aqui direto, beleza? É isso, não tem mais o que fazer nessa configuração, tá? Em como colocar o Cluster para rodar. Questão de análise, como analisar, por que nós colocamos determinada operação em determinado lugar, daí é estudo, né? Daí nós temos que estudar para saber como que faz. Em algumas operações que eu gravo e coloco aqui no YouTube, eu comento sobre o racional que eu utilizei ali naquela operação específica. Mas como eu sou aluno ainda, não sou professor, vocês têm que fazer algum curso aí para aprender. Tá? Nas minhas operações eu falo qual que é o racional que eu usei ali, naquele ponto específico, naquele cenário específico. Né? Eu espero que ajude. Mas eu não dou aula e não pretendo dar aula sobre isso, porque eu já faço parte de um... Eu estudo com o Herbert, ele tem o curso e eu aprendo com ele lá. Né? Eu quero chegar no nível dele. O cara faz brincando 30 mil reais por dia. Já vi ele fazendo na minha frente 43 mil reais na conta real dele, eu sentado do lado dele na mesa dele. Né? Então, assim, se existe esse nível, é esse nível que a gente tem que buscar alcançar. E é esse nível que eu estou buscando alcançar. Então, eu vou encerrar por aqui. Esse foi um vídeo só para mostrar como colocar o EUCluster para rodar aí no MetaTrader 5, né? E algumas configurações básicas. Tá? Você que quer ser trader, comece por aí. Comece dominando como utilizar o MetaTrader, como utilizar o indicador que você for utilizar, seja ele qual for, não precisa ser o EUCluster. Mas domine a ferramenta, saiba como criar uma conta numa corretora. Isso aí, você sendo adulto, sabendo ler e escrever, você consegue fazer sozinho. Tá? Só dá um Google, tal. Na própria corretora que você tiver interesse, tem todo o passo a passo lá, é muito intuitivo, muito fácil de fazer. Tá? Eu, por recomendação, sempre eu recomendo a Exness para quem quer operar no Forex. Tá? Quem quiser operar na B3, eu opero pela XP, porque ela é a maior, tal, enfim. Mas deve ter outras melhores aí ou não vou julgar. Aí eu opero pela XP quando eu opero B3 e vou operando bem. Tá? Lá como não tem muitas
muitas opções e eu prefiro ir nas que são mais sólidas, eu prefiro essas daí, né? A Exness eu considero realmente muito boa para o Forex. Eu já opero numa conta profissional, né? Então na conta profissional o spread é bem baixinho e me atende muito bem, né? E os saques é bom porque para sacar é Pix, né? Posso pedir via Pix e eles em poucos minutos já vem para conta. Aí eu faço toda a contabilidade com o meu contador lá e pago a parte do governo lá que ele pega sem ter participado dos trades. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aí. Na medida do possível, eu tento ajudar, né? Mas o vídeo é bem explicativo aí. Qualquer coisa, vocês me chamem. Sucesso aí, bons trades e tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.